Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Já faz assim algumas semanas que eu estou entrevistando várias pessoas, homens, mulheres, que passaram dos 50 anos. Eles estão contando para a gente como que está sendo essa experiência de envelhecer. Muitos deles douram a pílula, né, como se a energia tivesse 100%. Outros são mais queixosos, tem de tudo aí nessas vivências, né? E hoje nós estamos aqui com a Arlene Fonseca de Souza, 77 anos, ela foi proprietária por mais de 20 anos de uma escola de educação infantil, e ela vai contar para a gente como está sendo a experiência de envelhecimento dela. Arlene, obrigada por ter aceitado participar, hein? Não, foi um prazer, Nilce. Você sempre é um Então, amor me ajudando. Conta aí pra gente, como que está sendo? Nilce, como você falou, eu tive escolinha assim de educação infantil, né? A minha escola era bem grande. Depois eu vendi a escola por causa de problemas de funcionárias que me davam muita despesa e para trabalhar com criança nessa faixa de idade, você tem que trabalhar com garotas novas, recém-formadas, porque elas têm que ter agilidade, correr, sentar, e me dava muito trabalho. Aí eu fiquei mais de 20 anos na escolinha. Aí resolvi vender a escola Onde você teve a escolinha em Santos? em Santos mesmo. Aí depois resolvi vender a escola e comecei a trabalhar de funcionária em outras escolas, mas fiquei pouco tempo também. E comecei a fazer uma faculdade de fonoaudiologia, isso depois dos 40 anos. Opa, Aí, por quê? Porque meu filho estava fazendo faculdade de psicologia e eu estava a fim de abrir com ele um consultório. Ele na parte de psicologia, eu na parte de fono. Mas realmente era um curso muito puxado, era o dia todo, era manhã e tarde, eu saía de manhã às 7 da manhã, voltava às 7 da noite, e isso estava atrapalhando um pouquinho a minha vida na minha casa. Então, eu parei no terceiro ano e não fui mais para a faculdade. Bom, aí a minha situação financeira era muito boa, meu marido tinha um salário bom, a gente viajava muito, e eu não podia assumir nenhum compromisso porque ele queria viajar e a gente ia muito para o exterior, ele gostava muito dos Estados Unidos. Então a gente, Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, ele Canadá, faleceu, Arlene? ele faleceu há 9 anos. Então, aí, bom, eu, ele começou, a gente começou a construir uma casa em Serra Negra, que a gente já tinha apartamento lá e gostava muito da cidade. E essa casa fez com que o meu marido crescesse muito os olhos dele e a gente acabou perdendo muita coisa investindo nessa casa. Ah, E aí eu tive que procurar emprego. Eu tinha 53 anos na época, porque a situação ficou bem difícil. Então, a minha história dos 50 a mais vai começar aqui. Então, eu tive que procurar um emprego, porque o que ele ganhava, a gente tinha uma situação boa e começou a piorar, e a gente começou a vender os imóveis que a gente tinha aqui, e aí ficou muito difícil. E quem ia dar o emprego para uma pessoa de 53 anos? Ia ser muito difícil. já é um E ponto dentro importantíssimo, é o mercado de trabalho para o do pessoal mais mercado de velho, né? trabalho, não tem. E depois eu também não sabia fazer outra coisa, porque eu trabalhava com educação infantil desde 16 anos, eu sempre trabalhei com escola. Então, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu tenho que procurar uma escola, mas eu só sei, tenho experiência até o quarto ano, né, primário, que seria na época. Mas eu, como que eu vou fazer para arrumar educação infantil? Jamais. Ninguém vai dar um emprego para uma senhora de 54 anos para trabalhar com criança pequena, né?
Mas aí um dia apareceu, eu procurando no jornal, apareceu um emprego que precisava de uma pessoa para trabalhar numa creche no hospital. E eu fui, me candidatei. Fui, nossa, fiquei muito entusiasmada. Era para pegar a parte administrativa e pedagógica, não para pegar classe. E eu fiquei muito entusiasmada. Eu fiz uma entrevista com a pessoa da direção do hospital, ela ficou comigo muito tempo conversando. Eu saí de lá crente que o emprego era meu. Ah, Só que passou um mês e nenhuma resposta. que A pessoa beleza. falou: você aguarda que a gente que se comunica com você. Então eu fiquei muito ansiosa. Mais um dia lá, ela me liga dizendo para eu ir lá que parece que tinha sido aceito o meu currículo. E eu comecei a trabalhar nessa creche. Então Oh, eu fiquei 15 anos nessa creche. nossa, Eu fiquei até 68 anos trabalhando nessa creche. que legal. Mas aí o meu marido, quando estava mais ou menos 8 anos na creche, ele teve o primeiro AVC. Aí complicou a minha vida, porque ele ficou com uma sequela pouca, não muita, mas ele caiu mais. Ele trabalhava porque tinha um sócio, a sociedade dele também não tinha dado muito certo, e ele trabalhava, ganhava pouco, porque ele trabalhava pouco por causa da situação da saúde dele. E aí, nessas alturas, ele teve 5 AVCs Ai, hemorrágicos. ai, ai. E eu trabalhando. Não podia parar de trabalhar porque eu não conseguia manter a minha casa com o que ele ganhava, porque ele era autônomo, ele não era empregado, e o que ele ganhava era pouco, então eu tinha que continuar trabalhando. Loucura. Então, fiquei assim, e ele, como eu trabalhava na creche do hospital, eu tinha acesso, assim, com o pessoal do administrativo, ele ficava internado muitas vezes, porque ficava desidratado, porque pegava infecção urinária, aquela coisa toda, e eu já falava lá com o pessoal da internação, eles já adiantavam o quarto para ele, aí ele já entrava logo no hospital, já com o quartinho todo arrumadinho, porque eu começava a dar andamento, como eu trabalhava dentro do hospital. E assim foram 8 anos com ele desse jeito. Bom, aí ele faleceu, né? Teve as complicações dele mesmo, né? Ele ficou 8 anos assim, aí faleceu e aí eu fiquei ainda mais um ano trabalhando, porque aí a aposentadoria dele ia toda para mim, né? Inteira, eu não tinha despesa dele. Aí deu para ficar mais um ano na creche, porque eu amava aquilo que eu fazia, mas eu estava com quase 70 anos e eu já estava cansada de escola, porque desde 16 anos também não podia arrumar outra coisa, porque eu não sabia fazer outra coisa. Ei, Aí eu saí, pedi as contas, aí comecei com 68 anos, eu falei, "E agora, ficar parada eu também não quero, eu preciso ativar minha vida, né? Aí comecei a frequentar o SESC aqui em Santos, que é no fundo da minha casa, que fazia muitas oficinas, fazia muitas aulas assim interessantes, pesquisas e palestras, viagens baratas, né? Porque eu, através da beneficência, eu tinha direito ao SESC. Só que depois acabei perdendo, porque eu saí da beneficência e acabei perdendo. Mas como o SESC oferece uma qualidade de vida para o idoso, mesmo você não tendo a carteirinha do SESC, você sendo mais de 60 anos, tendo mais de 60, você pode frequentar as oficinas. Não assim você usufruir de atividades físicas, essas coisas, até pode, mas você paga uma taxa bem maior do que a pessoa que é credenciada do SESC. Aí eu comecei a frequentar o SESC, eu frequentei bastante tempo, aí veio a pandemia.
Eu falei, meu Deus, agora como que eu vou fazer, né? Que eu não quero parar. Mas a gente tinha um grupo no SESC que nós trabalhávamos, eles ensinaram, a gente teve um curso de jornalismo comunitário. E então a gente começou a fazer esse curso, um grupo de 7 pessoas. E esse grupo veio a pandemia, mas a gente continuou fazendo em casa essas reuniões e montou um grupo, mais ou menos o trabalho como você faz. É um trabalho voltado para a terceira idade. Então, é assim, é TSPI, é Trabalho Social da Pessoa Idosa. Ah, que E a legal. gente fazia essas reuniões aqui em casa, assim, por internet, aliás, né? Em casa, assim, porque não dava para a gente se encontrar. E a gente fazia esse trabalho de fazer pesquisa, de fazer entrevista com idoso, e colocávamos na nossa página no Facebook. Ah, que bacana. Assim, foi muito bacana. Por exemplo, o idoso que tem um animalzinho, o idoso que continua trabalhando, o idoso que depende de um filho. Então, a gente arrumava pessoas para fazer essas entrevistas e a gente colocava na página. Mas era bem interessante, a gente teve, ainda tem o grupo, ainda funciona o grupo, TSPI, mas era assim, a gente fazia as reuniões, mas tinha ata, tudo, era muito bem organizado, entendeu? E continuou o grupo. Mas é isso. E agora eu estou fazendo a faculdade da terceira idade, faculdade não, né? O curso da terceira idade, para não ficar parada ainda, na universidade aqui, a Faculdade de Santa Cecília de Santos. Terças e quintas eu vou assistir às palestras, como fiz também no Unifesp. Também fiz a faculdade da terceira idade. E agora estou me distraindo aí na faculdade, vou ao SESC, e assim está sendo a minha vida. É interessante, você não imaginava, né, que você teria que voltar a trabalhar depois dos 50, né? Não Nunca, estava no porque plano, né? não, a minha vida era muito boa, a gente tinha uma situação financeira muito boa. Mas, de repente, aconteceu isso, né? Então, a gente perdeu praticamente quase tudo. Mas não perdeu a vida e não perdeu a saúde, né? Eu, pelo Graças a Deus. menos, consegui driblar isso, assim, de uma forma, assim, bem inteligente, né? Porque senão entrava em depressão Mas foi isso. Olha, Arlene, obrigada por ter partilhado essa experiência aí, né? Que mostra que, independente da idade, a gente tem que estar pronto aí para a luta da vida, né? É verdade, Nilson, é É a verdade. luta da vida. Então, e você? Obrigada, hein, Arlene? Imagina, Nilson, precisando de mim, eu estou aqui para ver a minha professorinha aí de inglês, que me deu tantas vitórias, tantas alegrias. Obrigada, Ai, Nilson. Fica com Deus, viu? é isso aí, pessoal. Então, a Arlene está dando um exemplo para a gente que não dá para baixar os braços, né? Tem que continuar. Enquanto tem vida, a gente luta, tá? Então, É uma boa verdade. noite para vocês. Beijo, Arlene. Obrigada, Nilson. Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Tchau.